E agora vamos falar de saúde das crianças. Vamos falar sobre invaginação intestinal. E esse assunto, quem vai abordar conosco e tirar as dúvidas de vocês, telespectadores, também conosco, claro, é a maravilhosa doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica. Tudo bom, doutora? Obrigada. Tudo bem. Sempre aqui com temas que são muito relevantes para tirar as dúvidas do pessoal de casa aí. Bom, antes eu pergunto, o que é isso? Seria uma obstrução do intestino? O que é de fato? Olha, a invaginação intestinal, ela ocorre, como eu vou explicar, o intestino delgado, às vezes acontece dele entrar dentro do intestino grosso, porque tem a união ali na válvula iliocecal, né, onde o intestino, o ilho, ele às vezes ele entra dentro do intestino. Então a invaginação seria isso. Pode ocorrer em outro local, em criança o mais comum é nessa localização, na válvula iliocecal. Tá? É uma parte do intestino que acaba entrando dentro do próprio intestino. Isso vai causar um quadro de obstrução intestinal. Uhum. Inclusive, é uma dúvida aqui da Águida, do bairro Buritis, se essa condição é identificada assim que o bebê nasce. Como isso é uma coisa que acontece, não é tão comum no recém-nascido. E a identificação, ela se dá através dos sintomas. Normalmente, ela ocorre na fase da criança, assim, é mais comum até os 2 anos de idade. O pico de incidência é por volta dos 9 meses. Normalmente, uma criança rígida, normal, saudável, bem nutrida, que começa a sentir uma dor, tipo cólica, a mãe identifica, a criança pode apresentar diarreia, mas ela vai ter umas fezes que a gente até fala tipo geleia de framboesa, que sai assim com um pouco de sangue, e é bem comum assim, a mãe vai observar que a criança sente muita dor, chora, passa um pouquinho ela se acalma. E aí o diagnóstico é feito no hospital, porque a mãe vai acabar procurando o pronto-socorro por causa da criança chorar, dela ter dor e ter essas fezes avermelhadas. Doutora, é uma pergunta também interessante da Stephanie, do Cinturão Verde, se tem como evitar ou não. Isso acontece mesmo? Na verdade, não tem como evitar. A gente fala que nessa faixa etária, a invaginação intestinal ela é idiopática, ou seja, ela não tem uma causa específica. A gente tem ali no final do intestino delgado, a gente fala placas de Peyer, que é no final do intestino, que nessa faixa etária ela fica mais espessada, então facilita, predispõe a invaginação intestinal. Fora dessa faixa etária, numa criança maior ou até num adulto, pode ser causado por um divertículo, na própria criança um divertículo de Meckel, que a gente pode falar um outro dia especificamente, também pode causar invaginação intestinal. Então, ou seja, evitar mesmo não tem como. Uhum. Se confirma, no caso, a invaginação intestinal através de exames de ultrassom? Sim, com esse quadro clínico, que é muito importante a gente conversar com a mãe, ouvir o relato, observar as fezes, aí a gente vai dar o diagnóstico clínico, mas também com o ultrassom, que vai mostrar a parte de obstrução, né, que a gente tem os sinais ali, e o ultrassom, que tem o ultrassom e a tomografia também, né, que vai mostrar uma imagem que a gente fala, uma imagem como se fosse em alvo, que é o intestino dentro do outro. Certo. Tem outra perguntinha muito necessária, importante aqui da Fernanda do bairro Pricumã. Obrigada, Fernanda. Além da cirurgia, há algum outro tipo de tratamento? Olha, Fernanda, a cirurgia, geralmente, ela é para aqueles casos que tem mais de 24 horas de evolução ou que a gente percebe que a criança já possa ter sofrimento de alça. Quando é na fase bem inicial, pode ser resolvido através de um exame, tá? Que a gente coloca uma sondinha via retal e coloca o próprio contraste para fazer o exame e ele vai levando as alças intestinais de volta. Como nessa faixa etária que é comum, não existe uma doença que você tenha que ir lá e retirar, pode ser resolvido sem cirurgia. Em alguns casos, quando é bem precoce. Tá certo. Antes de finalizar nossa conversa muito especial falando sobre a saúde das crianças, doutora, mais alguma recomendação para os nossos paizinhos e mãezinhas que assistem aqui o nosso programa? Como sempre, né, gente, assim,
muita atenção com os filhos, as mãezinhas aí, as crianças nessa faixa etária que eu falei, por volta dos 9 meses. Ah, tá com uma diarreia, mas assim, olha, a criança sente dor, para, chora, aí daqui a pouquinho ela está brincando novamente, passa um pouquinho, ela chora. Isso é dos sinais mais importantes. Então, atenção, se isso acontecer, procure o serviço de emergência. Pronto, doutora, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima aqui com a gente, viu? Até. Informação não quer demais, né, gente? Por isso que é assim que a gente vai finalizando aqui o Seu Doutor Me Consulta, agradecendo a cada um de vocês que acompanhou até este exato momento aqui o seu programa que fala sobre saúde com os melhores especialistas de Roraima. A gente fica por aqui, até a próxima edição. Tchau, tchau.